Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula eu gostaria de reforçar um pouco a importância de ter um Data House, de construir um Data House. Eu falei na aula anterior, né, que é preferível sempre a gente escrever views ao invés de importar tabelas. E depois, na sequência, eu comentei que é melhor ainda, preferível, né, criar um Data House, né, do que importar views. Então é preferível ter um Data House, importar views, tudo mais, aquilo que eu falei na aula anterior, tá? Acontece que, mesmo quando a gente cria um Data House, tá? Mesmo quando a gente cria um Data House, a gente não é que deve. É preferível a gente escrever views no Data House do que importar as tabelas dela diretamente para o Power BI. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo com o Data House pronto, a gente pode ser que seja necessário, né, a gente fazer algum tipo de join, algum tipo de condicional, usar uma cláusula where, enfim, eliminar algumas colunas, porque num Data House, uma tabela de Data House, geralmente vão informações de data da última carga, colunas informativas apenas, que não servem para nada no BI. São informações pro Data House, tá? Que estão lá disponíveis, se alguém quiser usar, beleza, mas não precisa ir para o BI. Então, mesmo assim, mesmo com o Data House, é melhor você escrever views, porque a performance lá no Power BI, aquilo que eu mostrei de query fold e tudo mais, independe, né, se você está conectando num Data House ou se você está conectando num banco de dados transacional, de produção. É a mesma coisa, né? Um Data House nada mais é do que um banco, só que um banco consolidado, né? Continua sendo um SQL Server, continua sendo um Oracle, continua sendo um SQL DW, enfim. Continua sendo um banco de dados. A diferença é que ele tem informações, né, que estão consolidadas, uma única fonte da verdade, né, teoricamente. Então, tem toda essa questão, tá? Eu tenho um texto preparado aqui que eu vou deixar disponível para vocês também na descrição do vídeo, tá? Então não vai ter tela, não vai ter nada, eu vou meio que dar uma olhadinha aqui para não perder nenhum ponto e vou disponibilizar esse texto aqui completo, tá, que eu escrevi para vocês aqui embaixo, beleza? E olha só, eu quero contar uma história aqui, né? Que no início, quando eu criei meus primeiros projetos, tá? Eu também tinha a tendência, né, de importar tudo que era fonte de dados que ia ser necessário para o Power BI, para o BI, né? Diretamente no Power BI, diretamente da fonte, né? Diretamente da fonte e criar lá a ETL, que era o modelo, tudo direto ali, né? Isso acabou crescendo de uma forma tão grande, né? Entrou mais uma planilha, entrou aqui, ó, mais um sisteminha, entrou, conecta lá, aí vai crescendo o número de fontes. E a ETL no Power Query começa a ficar pesada, começa a ficar grande, né, a quantidade de consultas. E chega um momento que aquilo lá virou um monstro, né? Virou um monstro e somente você consegue dar manutenção. Acabei saindo do projeto, né, fui para outro desafio e o que aconteceu? O projeto realmente teve que ser reiniciado, refeito, né? Pelo menos a parte de ETL, né, a parte ali inicial, tá? Porque eu, na época, minha estratégia foi de não adotar o DW. Talvez foi um erro meu no início, porque eu não pensei a longo prazo, né, que isso seria um problema. Eu não quis criar, eu optei por não criar esse banco, né, com todas as fontes consolidadas em um único local. Eu preferia usar o Power BI como o próprio Data House. Enfim, toda a parte, claro, de análise visual foi reaproveitada, mas a parte de ETL foi refeita, tá? Então, é importantíssimo o Data House, não só pela questão de você não concorrer com o uso, né, em produção, mas pela questão também de você poder consolidar bases diferentes, né, fontes diferentes, sistemas diferentes num único local. Então isso é extremamente importante, o Data House, beleza? E, geralmente, na via de regra, os processos de ETL, eles ocorrem à noite ou de madrugada. O processo de ETL, né, a extração da fonte, tudo mais, transformação, ocorre de madrugada ou à noite para evitar a concorrência de uso lá no servidor, onde está o banco de produção, né, que é onde você está com o sistema ligado, né? Se você travar um sistema de uma empresa, pode dar prejuízo, pode parar de faturar, pode parar de marcar, de atualizar os dados, enfim, pode dar um monte de problema, né? Então, todo o processo de desenvolvimento durante essa fase de tratamento, ou seja, o T do ETL, né, a transformação, ela deve ser realizada em um outro banco e preferencialmente em um outro servidor, para não concorrer com o uso, né, do mesmo servidor. Então, o que é feito, né? Geralmente é feito ou uma cópia do banco, pega o banco lá de produção, faz um backup, joga para outro lugar, ou cria um job, né, um processo para ele escrever os dados em um outro banco, né? Ou então podem ser enviadas apenas as tabelas e as colunas que serão necessárias já no BI, se você já tiver isso em mente, já tiver isso mapeado, tá?
E preferencialmente, ó, nessa extração do banco de transação para o banco de staging, né, essa área de staging, onde você vai aplicar as transformações, esse processo de E, né, a extração, você aplica a menor quantidade possível de transformações. Geralmente é somente o envio de dados, né? Somente o envio para você não fazer a carga, não fazer pressão, né, lá no seu banco de produção, tá? Então você faz o E da extração do banco de produção para um outro banco, um banco de staging, uma área de staging, que a gente chama. Beleza. E aí você vai desenvolver todo o seu processo de ETL nessa área de staging, tá? Esse banco que já está longe, né, do banco de produção, não está conectado, né? Eles não estão relacionados, estão separados, tá? E você vai simular, né, nessa área de staging que esse é o seu banco transacional. São as mesmas informações, é como se fosse, só que está com os dados estáticos. Os dados estão estáticos, dados de desenvolvimento, não tem problema. Beleza. E em projetos aí corporativos, tá? Corporativos, enterprise, de médio a grande porte, a forma mais recomendada, depois que você terminou as suas transformações, depois que você definiu já o que vai ser a sua tabela fato, o que vai ser a sua dimensão, como que você vai transformar aquele banco transacional em tabelas fato, tabelas de dimensão, depois que você fez tudo isso, tá? Você vai então escolher de onde vai puxar esses dados em produção, tá? Se você vai continuar utilizando esse banco de staging replicado, ou se você vai fazer direto no banco transacional, ou se você vai criar um terceiro banco, que é o mais recomendado, que é criar um Data Warehouse. Então, do banco de staging, tá? Ele vai conseguir, no banco de staging, você vai todo dia fazer um job noturno para ficar enviando dados atualizados lá do banco de produção. Simplesmente replicar os dados de produção para atualizar os dados de staging. No banco de staging, você aplica as transformações e envia esses dados transformados em tabelas dimensão e fato lá para o seu Data Warehouse, que é um terceiro banco, nada mais que um banco de dados a mais, tá? Então, geralmente tem esses três bancos, né? Produção, que é onde os dados estão, área de staging e o Data Warehouse. Nesse Data Warehouse, você pode receber, né, dados de diferentes bancos também, diferentes sistemas, não somente da área de staging. Você pode ter mais de uma área de staging, né? Pode ter bancos, enfim, pode ter mais de um banco lá com diferentes sistemas, né, interligados. E você vai interligar, né, os dados vão estar unificados no seu Data Warehouse. Beleza, então antes de alimentar o Data Warehouse, antes de passar os dados do staging para o Data Warehouse, eu preciso passar os dados de produção para staging, de staging para Data Warehouse. Geralmente tudo de madrugada, porque vai ter o menor uso possível, geralmente o menor uso, né, é de madrugada, né? E aí você não concorre com o seu transacional e não vai atrapalhar também a área de staging. Isso em projetos tão médios e grandes portes. Tem profissionais de BI que vão dizer que é obrigatório fazer isso, esse processo sempre. Não, tá? Não é, né? Porque exige o tempo, né? Exige equipe, exige conhecimento técnico para você fazer essas cargas, né, em diferentes bancos, criar um Data Warehouse. Você vai ter que conhecer de alguma ferramenta de ETL, ou se você não conseguir fazer tudo via SQL, é possível, né? Fazer as transformações com procedures, por exemplo, com instruções select. Faz lá, claro, com instruções mais complexas geralmente, né? Você consegue fazer. Consegue fazer essas instruções e conseguiria mandar os dados via SQL para o Data Warehouse. Nem sempre é possível, tá? Em projetos mais complexos, que você vai precisar de integrações entre diferentes fontes e tudo mais, você tem que usar uma ferramenta mais robusta, como o Pentaho, Integration Services, o Talend, enfim, tem N, né? Pentaho talvez seja mais bem vista no mercado, tá? Para quem trabalha com ETL. Tem vários cursos também de Pentaho na internet, tá? Beleza. Agora vamos falar de projetos menos complexos, tá? Que imagino que seja a maioria aqui dos alunos estejam trabalhando em projetos não tão complexos assim, tá? Projetos menos complexos, onde você tem um acesso mais fácil às coisas e tudo mais. Aí tem algumas opções, olha só. Ao invés de criar esse terceiro banco para DW, você vai criar apenas o staging, a área de staging, tá? Então todo dia à noite vai mandar dados da área de produção para dentro da área de staging. E nessa área de staging você tem duas estratégias. A princípio duas, pode ser que tenha mais. Nessa área de staging você cria views que simulam a criação de tabelas de dimensão e fato, ou você cria um novo esquema dentro do mesmo banco,
para escrever realmente tabelas de dimensão e fato. Tem essas duas opções. O pessoal prefere criar esquema, tá? Ou seja, estou nessa área de staging, estou com meus dados lá transacionais replicados, né? E eu vou criar um esquema novo para poder mandar essas tabelas brutas para tabelas fato, tabelas de dimensão em um outro esquema do mesmo banco. Tá? Geralmente com procedures você consegue fazer isso. Essa é uma opção. Outra opção é criar views, né, sem escrever as tabelas. Também é possível. Tem que testar. Não dá para saber de antemão, né, o que é melhor e o que é pior. Beleza, essa é uma opção, né, que eu falei. Certo. Aí uma outra opção é o seguinte. Eu já desenvolvi minha transformação nessa área de staging, tá tudo certo. E agora eu não quero ter esse trabalho extra de todo dia ter que ficar fazendo jobs para enviar os dados da produção para a área de staging. Vou descartar minha área de staging, que só serviu para desenvolver, e vou usar direto meu banco de produção para ou escrever views nele, ou escrever esquema nele, no transacional. Essa é menos recomendada, né? Porque isso vai acabar sujando o seu banco de dados transacional, operacional, e se tiver algumas regras de segurança mais restritas pelos DBAs, pela equipe de TI, eles não vão permitir, né? Não vão permitir e vai ter um certo risco, como dizer, né? De você acabar mexendo em coisas que não deve naquele banco, né? Então, é a última opção, porém, eu acho que é a que mais é empregada no mercado, tá? Eu, inclusive, naquele projeto, eu vou comentar mais para baixo, né? Desculpa, eu comentei no bônus acima de carreira, que foi uma das opções que a gente adotou, tá? Num projeto menos complexo, e que eu tinha o apoio da TI, meu usuário não escrevia nada no banco, então eu tinha que pedir pro DBA escrever as views, tá? Escrever as views. Então ele fazia isso, eu desenhava as views, montava, e ele que ia lá e fazia a criação. Então eu não tinha risco de fazer besteira, de criar coisa errada. O que você tem que ter ciência é o seguinte, quando você faz isso, você tem que tomar cuidado com os horários que você vai fazer essas cargas para o Power BI, né? Para a sua ferramenta de BI. Geralmente, faça à noite, né? Senão você vai concorrer aí bastante com o seu transacional, tá? Beleza. E por último, uma outra opção que eu daria para vocês é o seguinte, caso você não tenha acesso a nenhuma dessas que eu falei, é utilizar o Data Flows, né? Do Power BI mesmo, Power BI Online, como sua área de staging. Como se fosse o seu banco de staging, né? Ao invés de você criar essa área de staging extra, você manda da área de produção para o Data Flows, né? Lá para o fluxo de dados do Power BI, e lá no Power Query Online você utiliza, faz o seu processo de transformação, sua ETL lá, o T e o L, né? Olha só que legal. ETL, né? Vamos pensar o seguinte, estou usando fluxo de dados. Então, meu banco transacional está aqui e o Data Flows está aqui em cima na nuvem, tá? Então, eu vou fazer minha extração do transacional para nuvem, tá? Geralmente aplicando poucas transformações. Aí lá na nuvem vem a parte do T, que eu vou fazer a parte de transformação no Power Query Online. E o que é o L? É quando eu atualizo o Data Flows e ele manda os dados para o CSV lá no Data Factory. Desculpa, no Data Lake. Data Lake. Tá? Então, o meu Data Lake seria meu Data Warehouse. Data Lake seria meu Data Warehouse. Meu Power Query, a minha área de staging ali, né, é o Power Query Online, onde eu faço minhas transformações. E a extração vem da nossa fonte de dados lá do banco transacional. Então, é uma forma mais, vamos dizer, não vou dizer que é mais fácil, mas vou dizer que é mais ágil, talvez, de fazer, né? E é mais intuitivo, também é mais fácil, é mais fácil para quem não conhece de SQL, né, de banco de dados, porque você vai ter ali, no clique do mouse, né, vai poder fazer isso. Pode ser, né, obviamente, que não tenha a mesma performance e robustez do que trabalhar com um processo tradicional, ferramentas tradicionais de ETL, beleza? Mas não custa testar, tá? Somente testando para você ter certeza. Beleza? Espero que tenha ficado mais claro, então, tudo isso que eu falei de Data Warehouse, a importância e tudo mais. Tem muito material disponível aí sobre isso. Já falei livros do Ralph Kimball. Tem livros em português também muito bons sobre Data Warehouse. Tem cursos baratinhos sobre Data Warehouse, sobre ETL, enfim. Mas também você não precisa se preocupar assim tanto se não é o seu dia a dia, né? Eu fui atrás disso quando eu precisei disso. Eu não fiquei me preocupando, um dia eu vou precisar disso. Meu foco foi o seguinte, eu vou focar em Power BI. Vou aprender Power BI até dominar tudo. Aí, mediante necessidade,
eu vou atrás de outras informações, vou atrás de um parceiro que entenda e tudo mais. Ok? Espero que tenham gostado. Então, um grande abraço e vejo você na próxima aula.